A ideia desse vídeo é fazer uma revisão em 10 minutos da matéria de atos administrativos de direito administrativo. Então, o conceito ato administrativo é toda manifestação de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. E deve estar apta a produzir efeitos jurídicos e atuar de forma imediata. E os elementos do ato administrativo, quais são? COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sendo que competência, finalidade e forma são sempre vinculados, motivo e objeto podem ser discricionários. E os atributos, quais são? Os atributos são 3P ATI, 3PAT. Então são 3 presunções, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Então, a presunção de legitimidade, ou seja, se é moral, presunção de veracidade, ou seja, é verdadeiro, e presunção de legalidade, ou seja, é legal ou está na lei. Se a presunção, presume-se moral, presume-se verdadeiro, presume-se legal. Tem também a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Lembrar que imperatividade não existe para todos os atos. Autoexecutoriedade, ela é a soma de exigibilidade e executoriedade. A tipicidade significa estar previamente descrita na lei. Então a gente tem os elementos, que é o COFIFOMOB, e os atributos, que é o 3P. Dentro dos elementos, tem que lembrar que o motivo é diferente de motivação, é diferente de móvel. O motivo, que é o elemento, é o pressuposto de direito, de fato, que serve de fundamento para a prática do ato. A motivação vai integrar o elemento forma. É a declaração por escrito do motivo do ato. E o móvel é a intenção psicológica do agente para a prática do ato. Mérito administrativo. Lembrar de mérito com M e O maiúsculo. E aí você lembra que só motivo e objeto possuem mérito. Ou seja, só motivo e objeto não pode, são aqueles que podem ser discricionários. Então, só motivo e objeto possuem mérito. Presunções. Voltando aqui para os atributos, a gente tem as 3 presunções: legitimidade, veracidade e legalidade. A pergunta é: essas presunções são iuris tantum ou iuri et de jure? Elas são iuris tantum. O que é iuris tantum e o que é iuri et de jure? Então, iuris tantum é a relativa, admite prova em sentido contrário. A iuri et de jure é a absoluta,
não admite prova em sentido contrário. É bom lembrar que as três presunções são relativas, ou seja, elas admitem prova em contrário. De quem é o ônus da prova? É de quem alega. Quem alega é o administrado, ou seja, quem tem que correr atrás é o administrado. Ao falar em extinção, tem que lembrar logo de revogação e anulação. Você vai lembrar de revogação, você já vai lembrar logo do V de válida. Quando você vê anulação, você vai lembrar logo de ilegal, ilegítimo. Então você revoga algo que era válido, mas agora é inoportuno ou inconveniente. E você anula o que é ilegal e ilegítimo. Então, revogação era válido, mas agora é inoportuno ou inconveniente. Só atos discricionários podem ser revogados. Não tem prazo, mas existe limite material. Anulação é algo que é ilegal e ilegítimo. Prazo de 5 anos salvo má-fé. Os efeitos ex nunc e extunc. O que é ex nunc e o que é extunc? Nunc você vai lembrar de nuca e tunc de testa. Então, nuca, quando você bate na nuca, você vai para trás. Quando você bate na testa, desculpa, quando você bate na nuca, você vai para frente. Quando você bate na testa, você vai para trás. Então, se você bate na nuca e vai para frente, o efeito é proativo. Se você bate na testa e vai para trás, o efeito é retroativo. Então, qual que é, pela lógica, proativo e qual que é retroativo? Então, se a revogação é algo que era válido, então o que era válido no passado é sacanagem você ir lá e mexer e mudar. Então, a revogação vai possuir efeito proativo, vai ser ex nunc. E anulação não. Anulação é alguma coisa que é ilegal e ilegítima. Então você vai ter que ir lá no passado, as coisas que foram, os efeitos do passado vão ter que mudar. Então é extunc. É para trás, é retroativo no caso de má-fé. É claro que se você tem alguém, né, que teve um efeito jurídico e não foi comprovada a má-fé, aí a anulação não vai retirar os direitos dessa pessoa. Então, revogação é nunc e anulação é tunc. Como é que você sabe? Pela lógica. Em relação à competência, a revogação, como ela é algo que já foi válido, então vale a lei do cada um no seu quadrado. Ou seja, a administração revoga a administração e o Poder Judiciário revoga atos do Poder Judiciário. Então, cada um revoga no seu próprio. A si mesmo. Né? Você não pode ter a administração revogando o judiciário e nem o judiciário revogando a administração. A administração revoga administrativo, o judiciário revoga judiciário. Como é que é na anulação? Na anulação, tanto administrativo quanto judiciário podem anular. E quais são os atos irrevogáveis? São os vinculados, os consumados, os que geraram direitos adquiridos, os que integram um procedimento e os meros atos administrativos. E quais são as outras formas de extinção? Temos a anulação, cassação, caducidade e contraposição. Sendo a anulação quando ocorre ilegalidade na sua formação, cassação quando a ilegalidade é na execução, caducidade
é quando pede seus efeitos em virtude da superveniência de um ato de hierarquia superior. Contraposição é quando ocorre a prática de um ato em sentido contrário ao inicial. Silêncio administrativo é quando a administração pública se omite, não faz nada. Aqui a gente tem que saber se essa omissão vai possuir efeitos jurídicos ou não. Então, a omissão só possui efeitos jurídicos quando a lei assim dispuser, negando ou concedendo o pedido. Caso contrário, o silêncio administrativo não possui efeitos jurídicos. Para finalizar, vamos falar dos elementos e seus vícios. Então, o vício de competência surge quando o ato foi praticado por uma autoridade incompetente. Vício de finalidade é quando o ato é praticado com outro fim diverso daquele previsto juridicamente para ele. Vício de objeto é quando o ato é praticado com conteúdo diverso daquele previsto em lei. Então, finalidade, finalidade diversa. Objeto, conteúdo diverso. Vício de motivo é quando o ato é praticado com base em um motivo ilegítimo para dar causa àquele ato. Ou ainda quando o motivo alegado é inexistente. Por fim, o vício de forma é quando o ato é praticado com omissão ou observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis para a formação do ato. Então, vício de forma é omissão ou observância incompleta ou irregular das formalidades. Por exemplo, um importante exemplo de vício de forma é a ausência de motivação. Note, nesse caso, não se está discutindo quais foram os motivos para a prática do ato, mas sim a ausência de apresentação desses motivos, ou seja, a falta de motivação. Então, a falta de motivação não é um vício de motivo, e sim um vício de forma. E assim chegamos ao fim desse vídeo.